E a gente volta aqui no Utilidade Pública de hoje a falar sobre a hiperidrose, que é aquela transpiração excessiva, no bate-papo aqui com a cirurgiã, a doutora Sônia Lima. A senhora estava falando no final do bloco anterior que não necessariamente essa hiperidrose, ela se manifesta em várias partes do corpo. Ela pode se manifestar, por exemplo, só na região da axila, embaixo do braço, só nas mãos. Isso pode acontecer também. Isso. E isso é uma característica da doença, ela ser localizada. O que difere da outra hiperidrose, que ela é generalizada. Certo? O diagnóstico da hiperidrose primária, ele é clínico. Exatamente a gente saber que aquele suor surgiu ou na infância e adolescência e que ele é localizado. E que tem pelo menos mais de 6 meses que a pessoa tem aquela alteração. Essa é uma característica importante, dele ser localizado. Agora, ele pode ter sítios associados. A pessoa pode ter hiperidrose palmar e plantar, que é a mais comum. É uma doença que ocorre... Aqui, nós temos um trabalho feito aqui na cidade de Aracaju para a prevalência da hiperidrose. Ela é em torno de 15% a 16% da população de Aracaju. Qual o tipo mais comum? É palmar e plantar, associação das duas, palmar e plantar. Que surge mais na infância. A axilar, ela surge mais na adolescência e a crâniofacial mais na idade adulta. Essa crâniofacial é aquela pessoa derretendo, né? Derretendo. Às vezes está no ar-condicionado, bem tranquilo, e está ali derretendo. E aquela pessoa está ali pingando. Isso. Impede da mulher de usar maquiagem, protetor solar é impossível. Então, eu tenho uma paciente que ela disse que queria ter o prazer de chegar numa boutique e provar uma roupa sem molhar a roupa, que ela não conseguia. Uma dentista que ela pingava em cima dos pacientes quando ela tentava tratá-los. Então, são situações constrangedoras. Todas as fases, ela tem um comprometimento grande. Exato. E como ela causa no adolescente, às vezes, um transtorno tão grande que ele fica isolado da sociedade. Na escola, ele senta no banco de trás, ou então bem na frente. Às vezes não quer ir para a escola. Às vezes não quer ir para a escola. Quando vai, não produz bem na escola, porque todo mundo acha que ele é nervoso. As professoras têm não o entende. Eu tenho uma adolescente que ela disse assim, doutora, ninguém me entende. Na escola não me entende, minha mãe não me entende. E ela soube da cirurgia por outra colega e ela foi escondida da mãe. Eu disse, não, mas pela sua idade eu só posso operar se sua mãe autorizar. E o pai veio falar comigo com raiva, porque eu disse que ela tinha solução, a doença dela. E depois disso ela não deu mais paz à mãe nem ao pai, disse que não mais ia para a escola, e aí ela foi operada. E algum tempo depois os pais vieram me agradecer dizendo que a parte psicológica da adolescente melhorou muito. Inclusive o relacionamento familiar. E aí tem aquele receio sempre que a gente fala na realização de uma cirurgia. Isso é feito como? Na prática, por exemplo? Na prática. A pessoa acha assim, olha, se eu tenho, a minha sudorese está na mão, vão abrir minha mão para fazer a cirurgia. Se está no pé, vai abrir ali, vai... Inclusive, algumas mães chegam no consultório perguntando, se vai seccionar o nervinho, minha filha vai perder o movimento da mão? Não, não vai. O nervo simpático, a função dele uma das funções é o suor. Ele não tem função nem motora, nem de dor. Certo? A cirurgia, ela já existe há muito tempo, só que era feita uma toracotomia, ou seja, uma abertura no tórax, pegando a região cervical e torácica, para se chegar ao nervinho que fica do lado da coluna. Quando surgiu a cirurgia videoendoscópica, essa cirurgia que era feita com incisões em cada lado do tórax, de 10 a 12 centímetros, passou a ser feita por 1 centímetro. Então, a incisãozinha de 1 centímetro, se colocava uma microcâmera que dá uma imagem para uma televisão e a gente vai com um ganchinho por uma incisão de meio centímetro e secciona o gânglio. 15 minutos de cada lado. A cirurgia retirou, faz uma sutura intradérmica, que o pessoal conhece como colagem, então ela tem um efeito cosmético muito bom. E resolve o problema já de imediato? De imediato. Acordou, já não tem mais a mensagem não chega na mão, então não chega no rosto, não chega nos pés, não chega na axila. Isso depende do sítio a ser operado, certo? O que é que eu quis dizer? Que se você sua
face, crânio, mão, o nervinho que o gânglio, não é o nervo todo, é o gânglio que leva a mensagem que vai sair, é o mensageiro da mão. A barriga continua suando, os pés, porque a gente tem que suar. O suor é benéfico. Ele é algo necessário. O que a gente não precisa é suar em excesso. É uma cirurgia muito segura, tem que ser feita por alguém que tem experiência, lógico. Por ser perto da coluna, que você estava falando, certo. Olha, o nervinho ali passa perto da coluna, aí já vem um outro problema, os receios vão só aumentando. Anestesia geral? Anestesia geral, que é a mais segura que existe, muito mais do que até anestesia local, porque quando você utiliza o anestesia geral, o paciente está monitorizado, está entubado. Então, tem todo o aparato para que, se haja alguma intercorrência, ele já está socorrido. Né? Um bloqueio anestésico, se houver algum problema, você ainda vai ter que entubar o paciente e assim vai. A anestesia local, você não está imaginando que vai ter um problema, então você às vezes nem tem esse aparato todo do seu lado. Por isso que eu digo que hoje, a anestesia geral, ela é realizada com uma droga tão segura que é um dormir. A cirurgia ela é efetiva, ou seja, tem possibilidade de cura. Como em medicina, a gente não tem 100%, mas 98% de chance de cura para quem faz da mão, ou seja, só 2% recidiva. Né? Então, é possível retornar. Em 2% para a mão. Muito baixo. Né? Para axila, em torno de 8% a 10%, e para a face, em torno de 14% a 16%. De retorno. De voltar. E o que é que a gente percebe aqueles pacientes que voltam a suar? No outro dia, ele está no consultório para operar de novo. Porque ele não quer mais nem um dia suando na vida dele. Ele já experimentou o que é passar uma rotina sem aquela suadeira. A grande sorte do paciente com hiperidrose, entre aspas, se a gente pode dizer que tem sorte em ter hiperidrose, é que 60% dos pacientes que operam a mão ficam bom do pé sem precisar operar o pé. Porque o que é que a gente tem percebido? Que quando o grau de satisfação é muito alto, ele cura o pé. Então a gente fala, não é uma doença psicológica, desarma o gatilho. Mas desarma o gatilho, certo? Esses 30% a 40% que o pé não fica bom, ele está também satisfeito por ter ficado bom da mão e quer ficar do pé. Aí até mesmo, são mais mulheres que procuram para ficar boa do pé. A gente está falando de uma transpiração excessiva, não é? Olha, já imaginou você não conseguir, porque o pé fica escorregando. Forma uma lama no pé, né? Então, o que é que acontece? Ela prefere ficar com os 3 cortezinhos de um lado do outro e fazer a cirurgia. E usar o salto alto. Usar o salto alto, sem ter tosse e se desfazer do chulé. Para a gente encerrar, quanto tempo a cirurgia? A palmar, axilar ou facial, a gente faz hoje em dia em 20 minutos cada lado. A lombar, que é para o pé, são 1h30, 2 horas cada lado. Já é mais... É bem mais complicada, é uma cirurgia, mas mesmo assim é uma cirurgia segura. Quando a mãe me pergunta, é segura essa cirurgia? Eu explico para ela, é mais seguro que atravessar a rua. Doutora, muito obrigada pelas informações. Olha, quem passa por isso, acho que deve ter uma sensação muito grande de, eu acho que, alívio. Com certeza. A única coisa ainda da cirurgia da hiperidrose é que em poucos pacientes, felizmente, 8% deles, o suor sai da mão, sai daquela região e vai para o dorso ou para a barriga ou entre as pernas. Isso não é em todo mundo. Então, se alguém olha assim na internet, vai ver a sudorese reflexa ou compensatória. Ela existe, mas felizmente num percentual muito pequeno de pessoas. Mas se acontecer isso, é possível contornar também? Se acontecer isso, a gente tem que entrar com as drogas simpaticolíticas. Mas é possível controlar. Fazer o controle, não... Outra coisa que acontece é que a maioria das pessoas com hiperidrose reflexa, ela é temporária. Ela passa 3 a 6 meses com essa sudorese, ou seja, o cérebro está mandando suar na mão, como a mão não responde, ele passa a ordem adiante. Aí o que é que eu explico aos pacientes? Que se ele não valorizar
ela acaba indo embora. Infelizmente, a sudorese reflexa é uma realidade. E, felizmente, é num índice muito pequeno de paciente. Então, todo paciente, a gente tem a obrigação de explicar dessa possibilidade. Mas a gente também percebe que 90% dos pacientes não a têm. E a qualidade de vida passa de ruim ou muito ruim para muito melhor. Ou seja, é um alívio, mas então, como todo procedimento cirúrgico tem seus riscos. Tem seus riscos. Inclusive na questão pós-cirúrgica. Da sudorese. Esse é o único... Porque é uma cirurgia perigosa, não é. Se feito por um profissional competente, o risco cirúrgico é muito pequeno. Não existe risco cirúrgico zero, mas a cirurgia é o risco 1, que é o menor. É uma cirurgia segura, ela é eficiente e ela tem, como todo tratamento cirúrgico, tem esse efeito colateral que pode existir e que, felizmente, é num índice pequeno de pacientes. Doutora Sônia, mais uma vez, muito obrigada. As portas estão abertas, parabéns pelo trabalho. Eu acho que assim, isso ajuda muita gente, porque é uma dor de cabeça e são momentos tensos para quem tem a hiperidrose, tanto na infância quanto, principalmente, na adolescência. A sensação não é fácil. Você está no ar-condicionado e está derretendo. E essa cartilha eu agradeço aos meus pacientes, porque são depoimentos reais. Não é uma pessoa só, como você mesmo disse, são várias situações, são vários testemunhos de pacientes e que não tenho a identificação deles, mas que eles me autorizaram a publicar os seus transtornos e a divulgar nas escolas, principalmente aos professores do ensino fundamental. Tem uma versão na internet? Ainda não. Ainda não. Ela faz parte de um trabalho de doutorado que eu oriento, a professora Vanessa e alguns alunos de graduação. E assim que ela concluir o seu doutorado, a gente vai divulgar mais amplamente a cartilha. Então, mais uma vez, doutora Sônia, muito obrigada pelas informações. A utilidade pública de hoje fica por aqui, mas vocês acompanham a partir de agora o quadro Fica a Dica com a Divina Providência. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no mesmo horário, a partir das 13h30 para você.